O Yuji não herdou manipulação de sangue, hein? Seketsu Sojutsu. Mas a gente chega lá, a gente vai explicar isso direitinho. Primeiro, uma coisa que a gente tem que explicar, que eu tenho que explicar aqui. Eu acho que os outros canais devem ter feito isso, né? Lá na época das antigas, meu canal tem menos de um ano. Tem muita gente cobrindo Jujutsu aí mais de 2 anos. Acho que já explicaram isso, mas de qualquer forma é pertinente para o próximo capítulo. As pinturas amaldiçoadas, galera, eles são baseados na contemplação dos 9 estágios de um cadáver, que é uma tradição budista. É um tipo de meditação. É uma das 2 meditações sobre o sujo e sobre o não atraente. É uma prática meditativa budista na qual o praticante imagina ou observa a decomposição gradual de um cadáver. E aí, isso tem a ver aqui, porque com o tempo, né, começaram a sair pinturas desses estágios e tudo mais. É um bagulho bem antigo pra gente. E os 9 pinturas amaldiçoadas, eles são baseados nisso, cada um, inclusive o nome deles, inclusive. O negócio é chamado Kusozo. Todos os links, tá? Eu tenho pesquisa aqui do Reddit, da galera que já fez. Eu tenho um brother que é japonês no Twitter, que ele traduz algumas coisas e ele bota o contexto japonês. Todos os links vão estar na descrição. E se não der para botar na descrição por causa do YouTube, chato, vai estar aí na tela de qualquer jeito, as imagens com os links, tá? Para quem quiser checar direitinho, incluindo com o número dos capítulos que é aparecido. E no capítulo 138, o Chozo ele menciona o Shoso, né, que é o nome de um dos irmãos deles. E aí eles são baseados nisso. Cada um deles é baseado em um estágio do corpo em decomposição. O Chozo é o primeiro estágio, né? Nesse caso é invertido, porque o Chozo é o mais velho. E óbvio, vou enfiar umas teorias aí no meio sobre Kenjaku. Mas o Chozo, ele é o primeiro estágio, né? Que é o corpo inchado. O Eso, ele é o segundo estágio. O Eso, pra quem não lembra, galera, dos outros 2 irmãos, o Eso é o cara que usa lingerie. Ele é o cara que tem as costas, tem uma cara nas costas. Ele é o Eso. Ele é baseado no estágio de decomposição, que começa na superfície do corpo, né? O terceiro estágio é o Ketsuzo, que é a gordura, o sangue e os fluidos do corpo, eles saem do corpo e começa o progresso de decomposição continua. Era por isso que quando ele estava encarnado ele ficava vazando dos olhos. Você lembra disso? Se ele ficava vazando. E aí começa o próximo. O próximo, que é da onde o Yuji tem disponível agora pra frente, né? É o Noranço, que a carne é podre, a carne apodrece e aí o pus começa a vazar. Isso vai ser nojento quando o Yuji começar a usar esse negócio. E aí, o quinto estágio é o Shou ou o Osso, né? Que a cor do corpo, ela escurece. Eu não sei como isso vai ser útil pro Yuji, né? Ele vai ficar negão, vai escurecer. Não é escuro nesse ponto, né? Ele só fica azul praticamente. O corpo fica meio azul, como se estivesse sem circulação. É meio azul, né? Eu acho que é. E aí, a próxima parte é Tanso, né? Que insetos e pássaros comem o corpo. Eles se alimentam do corpo. E eu não faço a menor ideia de como o Yuji usaria esse negócio. Ele ia atrair insetos e pássaros e ele ia fazer pequenos shikigamis de sangue. Seria irado, né? Seria irado se fossem pequenos shikigamis de sangue. Para comer outros corpos também, será? Seria interessante. A próxima parte é a parte 7, né? É o Sanso. O corpo ele começa a se desmanchar, se quebrar, né? E os pedaços eles caem, eles rolam pelo chão. Essa parte é um lance meio bug, né? O bug The Claw, bug palhaço de One Piece. Imagina se o Yuji fosse capaz de fazer isso. O Chozo, ele imitou algo parecido, mas era com o poder do Ketsuzo. Era o poder do irmão número 3, que ele imitou aquele negócio de esticar o braço, né? Nesse caso aqui, o Yuji poderia separar os membros do corpo dele. Seria interessante, mas eu sei lá, acho que fica meio esquisito. Mas esses poderes são bizarros. Olha aí, a 8ª parte é o Kotsuzo,
que não tem mais sangue, nem carne e nem sebo. Só os ossos sobram, né? Aí a gente começa a entrar no negócio esquisito. Na parte 9 é o Choso, que é o último, né? Que é o irmão que o Choso cita aí. Os ossos eles se tornam cinzas. Os ossos se tornam cinzas. A primeira, quando eu li isso aqui em inglês, eu lembrei daquele ataque da Kaguya, do osso, que ela onde tudo que ele encosta vira cinza, mas não tem nada a ver com isso aqui não. Isso aqui é só dos ossos mesmo, os ossos virarem pó. Cada pintura amaldiçoada, até aí a gente só tem o Eso e o Ketsu para entrar nisso, né? Porque primeiro, como o Choso ele representa o corpo inchado só, ele é o que está mais preservado, né? Talvez por isso que ele tenha herdado a técnica perfeita de sangue, da manipulação de sangue, né? Seketsu Sojutsu do Kamo, do Noritoshi. Mas o Eso ele tem uma técnica inata também, né? Aparentemente é uma mutação da manipulação de sangue, ou pode ser a técnica do espírito amaldiçoado que foi o pai dele, na verdade, que a técnica do Eso era Shokuran Fujutsu, que é a técnica da podridão, né? Da podridão. Ele fala, inclusive, né, que é só ele que tá de acordo mesmo com a pintura que ele representa, porque ele fala que é só ele que consegue apodrecer assim, né? O sangue dos outros é só venenoso mesmo, mas ele consegue apodrecer, fazer as pessoas apodrecerem. E aí, aparentemente, né, porque é dito, né, normalmente é dito que os irmãos dos pintores amaldiçoados, eles têm 3 parentes só, mas na verdade são 4, porque o Kenjaku tá junto, que era a mãe deles, o espírito que foi usado para fazer cada um. Aparentemente, cada um é o filho de um espírito diferente, tá? Aparentemente é isso, por uma das leituras lá. É isso. Tem o sangue do Noritoshi Kamo, de Kamo de 150 anos atrás, e o Kenjaku que estava junto, né? O Kenjaku nessa época, ele com certeza tinha mais 2, né? Mais 2 técnicas amaldiçoadas junto com a manipulação de sangue mais a técnica original dele. Então, toda essa mistura pode gerar mutações, entendeu? Pode gerar mutações. Porque eles têm aspectos, tá ligado? Eles têm aspectos. Eles têm o Choso, por exemplo, ele tem a manipulação de sangue, que é a técnica inata dele. Ele tem a conversão de sangue, né, que é a capacidade, pela fisiologia dele estranha, de converter energia amaldiçoada para sangue. Isso é uma coisa que só ele tem, é uma capacidade inata, né, dele. Como ele é meio maldição, o sangue dele é venenoso para a galera, né, mas para ele não. E ele tem a conexão de sangue com os outros. A conexão de sangue com os outros. Em uma das traduções ele fala que ele só consegue sentir quando eles morrem. Mas a gente viu um pouco mais pra frente, né, que ele consegue sentir eles, pelo menos localizar eles de alguma forma, né, porque ele usou a conexão com os irmãos para invadir lá a Tumba da Estrela junto com o resto da galera, pra eles encontrar o Tengen. Então eles têm aspectos, eles têm mais de um aspecto do que um feiticeiro normal teria, né, que é só técnica inata e o corpo, basicamente. E no caso do Gojo, alguma mutação, né, tipo os 6 olhos. Todos eles têm aspectos, mais de um aspecto que leva em consideração essa parte mistureba, né? Esse microquimerismo que eles fazem parte. No caso do Eso, ele consegue a técnica dele, o Wing King, né? O Choso ele tenta copiar, mas a cópia do Choso é diferente, é bem diferente do Wing King original do Eso, né? E o Wing King dele é o máximo, é a técnica máxima dele, do Wing King, né? E aí eles têm vários desses aspectos, e aí eu comecei a ficar encucado com esse negócio, porque a gente sabe que aparentemente o Kenjaku, né, ele já foi, se a gente levar em consideração o lance do Dogeza e tudo mais, ele já foi muito religioso a algum ponto, né? Tem gente que tem várias teorias que levam isso em consideração, que ele já pode ter sido religioso, mas o lance do Dogeza,
da prece, né? Aquela postura de prece, ele dá prostrado, que ele já foi religioso antes. Essa prática é uma tradição budista, né? Antes de começar a virar pintura e tudo mais. E aí, nesse ponto, o Kenjaku há 150 anos atrás, isso já estava muito distante do cara, né? Mas imagina, porque o Kenjaku ele tem esse lance de fazer as coisas deliberadamente, fingindo. Ele começa o negócio deliberado e aí ele deixa rolar para ver como é que fica. Ele não faz tudo aleatório, né? Ele nem planeja tudo, nem faz tudo aleatório. Mas relendo o negócio do capítulo, isso não me tirou da cabeça que ele fez isso de propósito. Que ele pegou espíritos específicos para tentar misturar com a técnica inata do Kamo, do Noritoshi, para tentar fazer esses fetos de acordo com os 9 estados de decomposição dos corpos. Ele fez de propósito. Cada um deles foi feito de propósito, só que o resultado foi merda para ele, né? Para ele. Eu tive essa impressão. O que vocês acham? Porque tanto o Eso quanto o Ketsu, eles têm aspectos do Noritoshi, eles têm aspectos de ser feiticeiro, eles têm aspectos de ser maldição, e eles têm o aspecto da pintura amaldiçoada que eles representam, do estado que eles representam. E no caso do Chozo, né, ele tem a técnica inata, que deve ter vindo. Eu não sei se viria de propósito, mas como ele representa ali, é provável, né, que para não misturar tanto, o Kenjaku ele usou um espírito que não tinha uma técnica inata para fazer o Chozo, para ser o pai do Chozo. E aí ele teria uma chance maior de herdar a técnica do Noritoshi. Mas no caso dos outros ele deu uma misturada para fazer os estados de decomposição. Porque isso reflete no caso do Yuji, né? Porque o lance dos ossos, isso faz sentido. Ia ser nojento, né? Ia ser nojento se o Yuji começasse a cuspir pus e tudo mais, mas ele tem capacidade de fazer isso. Porque a parte do Eso, quem fica vazando o fluido, né, é o Ketsu, né? É o Ketsuzu, que foi destruído. O Ketsuzu foi destruído, o Eso foi destruído e o Chozo está vivo ainda. Então o Yuji não tem como herdar a parte o Shokuran Fujutsu, a parte da decomposição. Ele não tem como herdar a parte de ficar vazando fluido. Ele não tem como herdar a técnica inata dos Noritoshi, porque esses 3 estão fora do alcance do Yuji. O que o Yuji tem disponível vai ser a parte do pus, que é o quarto, né, que é o Noransu, a parte da cor, que é a parte que fica escuro, né, que é a parte 5, que é o Shoso, a parte dos insetos e dos pássaros, de atrair carniceiros, né, que é o Tanso, a parte 7, que é o corpo começar a se quebrar, se sair os pedaços, né, a parte 8, que é só os ossos sobra, né, ele consegue separar sangue, carne e sebo, né, sobra só os ossos, e a nona parte é os ossos virarem pó. Seriam essas as que o Yuji tem disponível. E cada uma dessas técnicas, dessas características, né, é tão diferente do Choso, por exemplo, que não me saiu na minha cabeça que o Kenjaku foi pegar vários espíritos diferentes para tentar replicar esses estados de decomposição nos fetos, já que a mulher tinha essa capacidade de engravidar de espíritos. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido, mas eu acho que seria muito forte, sei lá. Na parte do mangá eles meio que não deixam tudo tão explícito assim, né? No anime também não. Eles meio que passam de longe, mas é um bagulho bizarríssimo, né? É um bagulho bizarríssimo. E inclusive isso não leva em consideração o primeiro feto, né, que morreu. Foi porque ela pariu sozinha, que era só dela e de um espírito amaldiçoado, porque eles não são relevantes para isso aqui. Mas ele morreu, ele já chegou lá morto. Eu falei em um vídeo anterior que ele estava vivo ainda, né? Mas não, ele foi um aborto natural. E ela levou já o feto morto. Foi quando o Kenjaku teve a ideia de prender ela e fazer 9. Fazer 9 fetos baseados nas pinturas
dos 9 estados de decomposição. E aí, o Yuji, ele tem vários aspectos, ele vai trazer vários aspectos, né? O Yuji tem, o que a gente tem disponível para o Yuji? Se a gente levar em consideração a técnica do Kenjaku ou alguma coisa parecida de trocar de corpo, o Yuji poderia ter isso também, porque o Kenjaku estava lá na mãe dele. Tem a técnica de antigravidade da mãe dele, que ele não desenvolveu. Se ele não desenvolveu, e aparentemente é algo que não tem como desenvolver, porque já era para ter desenvolvido, né, com 4 anos, sei lá. E se aparentemente a família dele, que são a cara do Sukuna, pode ser uma família de feiticeiro, a gente não sabe, né? O avô dele, quando ia contar alguma coisa, o moleque cortava o avô dele. Pode ser uma linhagem de feiticeiro, tipo a do Yuta, que é um pouco mais distante, ou tipo a do Inumaki, que os pais dele não são feiticeiros, mas eles sabiam que eles eram de uma família de feiticeiro. Então, o Yuji ele tem esse aspecto, tem o lance do Kenjaku, ele tem a técnica da mãe dele, e agora ele tem essas 9 pinturas, ele tem essas 6 pinturas amaldiçoadas que vieram. Elas todas usam algum aspecto de manipulação de sangue, né? Mas não é a técnica de sangue de fato, a perfeita, né? Provavelmente o que o Noritoshi estava ensinando para ele era como fluir o sangue direito, para ele não ficar com trombose, porque o Noritoshi fala isso, né? Para um humano normal tem que fluir o sangue direito. Talvez o Yuji não tenha a capacidade de transformar a energia amaldiçoada em sangue, eu acho que não, acho que faria roubado demais. Mas essas outras técnicas podem vir. E cada uma dessas pinturas, elas trazem vários aspectos além disso. Traz o aspecto da decomposição. Alguns trazem mais de um aspecto, né? Outros é coisa pouca, tipo o Shoso só o corpo que fica escuro. A coisa é pouca, né? Esse é pouco. Mas tem o oitavo que consegue separar sangue, carne e sebo dos ossos, por exemplo. Então, o Yuji vai ser uma quimera sinistra aí, mané. Vai ser um quimerudo. E aí, o que vocês acham que vai ser nesse caso? Porque tem a parte da manipulação de alma também. Isso é uma habilidade extra, né? Pode ser aprendida nesse caso. Isso não é inato. A manipulação de alma não vai ser inata, e o punho divergente também não é inato. É provável que ele vai misturar essa porra toda. E aí, o que vocês acham disso? Eu só vim aqui para esclarecer isso, né? Porque tem muita gente falando que ele herdou a manipulação de sangue em si. Não necessariamente. Não necessariamente, porque o Choso está vivo ainda. Talvez se o Choso morrer e sair o fetozinho, né? Eu hoje consumir aquele feto, ele consiga a manipulação de sangue original. Mas eu acho que não. Cada um desses, por exemplo, do Esso, ele tinha uma manipulação de sangue bem diferente. Ele conseguia manipular sangue, né? Conseguia manipular pelo menos o fluxo do sangue. Mas não ao ponto do Choso, por exemplo. Não ao ponto do Choso e não ao ponto de conseguir transformar energia amaldiçoada em sangue, como o Choso consegue fazer aquela tsunami de sangue, né? Mas é isso. É isso que eu queria trazer para vocês. As imagens, tá? Eu botei as imagens aí, porque nos vídeos da gringa que eu vi o pessoal citando disso, eles não botavam as imagens. Eu vou botar as imagens aí também. Isso deve vir e deve aumentar pra cacete o arsenal do Yuji. Ele vai ficar diferenciado pra cacete agora. Talvez são 8, né? Se a gente considerar que cada um deles vai trazer o aspecto da pintura mais um aspecto de sangue diferente, são 6 vezes 2, 12. São 12 aí. Talvez o Yuji tenha técnicas o suficiente. Se a gente se rolar aquele lance da teoria de que o Sukuna tem várias técnicas, 15 para cada dedo, ele tem 20 técnicas, uma para cada dedo. Talvez o Yuji conseguisse bater de frente aí nesse número, né? Mas eu não sei. Eu gostaria de ver o Shikigami de sangue. Seria interessante. Mas é isso. Vocês falam aí o que vocês acharam dessa maluquice. O lance das pinturas é real, tá? O japonês, pelo brother japonês aí que traduziu pra galera, é uma coisa que eles pegaram lá intuitivamente. Inclusive tem outros aspectos lá que eles pegam fácil, que pra gente fica perdido na tradução. Mas vocês dizem o que vocês acharam, né? Eu fico por aqui e até mais, galera. Tchau, tchau.